nem só zoo, nem só lito. Esta é uma boa hora para apresentar ao nobre ouvinte os zoólitos, talvez indícios mais intrigantes que temos a respeito da cultura sambaqueira. A palavra vem do grego e significa algo como pedra, litos, e com forma de animal, zoon. Mas a ironia aqui, como dizem alguns arqueólogos, é que os zoólitos nem sempre representam bichos, e às vezes nem sempre são feitos de pedra. Embora essa combinação de bicho e pedra seja comum de fato. Na verdade, também há zoólitos feitos de ossos, e ossos com formato de roda, engrenagem e até mesmo de piroca, isso, ou falo, se você preferir. De qualquer modo, a denominação tradicional se justifica em parte porque muitas das peças exibem um grau impressionante de delicadeza, atenção ao detalhe e apuro artístico. Isso fica especialmente claro no caso das representações dos animais aquáticos, sobretudo peixes, às vezes tão bem feito que é possível identificar com precisão a espécie a qual o animal pertencia. Dá para saber, por exemplo, que certo zoólito equivale a uma anchova, enquanto outro parece um peixe-cofre. No caso dos bichos terrestres, embora o tema pareça não seduzir tanto os construtores de morro de conchas, há criaturas tão diversas quanto jabutis, tamanduás e cutias, além de uma série de aves. A mais fácil de identificar das aves é o albatroz. As estatuetas, em geral, possuem uma pequena depressão no ventre, cuja função ainda não está totalmente clara. Poderiam ser referências de algum tipo de mitologia da fertilidade? Talvez alguma substância especial fosse depositada ali? Também como oferenda ao defunto, aos deuses, como incenso de hoje? Ou estaríamos falando de drogas alucinógenas? Bem, os objetos que acompanhavam o sepultamento também podiam ser utilitários. Há diversos exemplos de ponta de lança ou de flecha, arpões ou até mesmo anzóis, cuja matéria-prima podia ser pedra ou osso, a exemplo do que ocorria com os zoólitos. Outro debate que ainda está longe de ser concluído tem a ver com os possíveis sinais de diferenciação social entre os sambaqueiros, que seriam detectáveis graças à análise de seus sepulcros. Presume-se que se alguns sepultamentos foram agraciados com quantidade e qualidade especialmente chamativa de oferendas, isso é sinal de que o sujeito de status elevado foi colocado ali. Um raciocínio que faz muito sentido em alguns túmulos mais famosos do mundo, como é o caso das pirâmides, que são um amontoado de pedras. No caso dos sambaquis, não há nada tão óbvio assim, embora rituais bastante complexos certamente tenham ocorrido ali. Além do festivo funerário do que falamos, muitos dos enterros parecem ter sido sepultamentos secundários, os quais o corpo teria passado por diversas fases de preparação, inclusive a pintura com pigmentos especiais, antes de ser recoberto com as conchas e com a camada de carvão. Especula-se, até que cada sambaqui, ou mesmo diferentes setores dentro do mesmo sambaqui, tenham sido reservados para diferentes linhagens da população litorânea. Famílias nobres, será? Embora a ideia seja difícil de testar diretamente. Seja como for, um ponto que tem sido enfatizado pelas pesquisas mais recentes, é como a rede de sambaquis parece ter servido para estabelecer uma espécie de ordenação espacial de larga escala do território, onde essas estruturas foram construídas. Em alguns locais, quem ficasse no alto de um sambaqui poderia ter uma visão privilegiada dos demais sambaquis vizinhos, o que pode ter servido tanto a propósitos práticos, como sinalização, coordenação de expedições de pesca, ou mesmo de defesa contra possíveis invasores, quanto simbólicos, como maneira de estabelecer fronteiras ou marcas de um modo de vida ritual compartilhado por todo mundo que vive naquele mesmo pedaço da costa. Essa ideia é reforçada tanto pelo território relativamente amplo ocupado pelos construtores sambaquis no litoral,
quanto pelos muitos traços comuns entre os diferentes monumentos e a cultura material contida neles. É como se, de fato, toda essa gente estivesse conectada por ideias, rituais e modo de vida afins. Certamente com variações importantes de lugar para lugar ao longo de séculos ou milênios. Não sabemos exatamente por que a era do sambaqui chegou ao fim. Não foi por esgotamento ambiental, com certeza quase absoluta. Os ambientes marinhos e os ambientes terrestres adjacentes, explorados pelos sambaqueiros, continuam tão produtivos quanto sempre foram depois que os monumentos pararam de ser construídos ou ampliados. Sabe-se, porém, que o fim da prática milenar coincidiu, a grosso modo, com a chegada de grupos que praticavam agricultura aos antigos domínios sambaqueiros. A nossa próxima missão é tentar entender em que circunstâncias a domesticação de vegetais surgiu nesse pedaço da América do Sul e como essa prática pode ter alterado para sempre o equilíbrio de poder entre os diferentes grupos pré-históricos.